Olá pessoal, meu nome é Caroline. Hoje eu vou apresentar para vocês como criar um relacionamento com o cliente através da automação de marketing. Apenas falando um pouquinho sobre mim, hoje eu trabalho como diretora de conteúdo na Dinamize, já estou atuando aqui há mais de 8 anos. A Dinamize, para quem não conhece, é uma plataforma de e-mail marketing e de automação de marketing. Também já atuei em empresas como Cargill, como IBM e sou formada em engenharia da computação. Aqui está o meu LinkedIn, caso vocês queiram me adicionar lá também. Compartilho bastante informações sobre e-mail. Falando um pouco sobre a Dinamize, a Dinamize já está há mais de 21 anos no mercado, com plataformas de e-mail marketing e também de automação de marketing. Estamos em 8 filiais no Brasil, possuímos aí aproximadamente 1.000 parceiros, mais de 22 mil marcas sendo atendidas pela Dinamize. Algumas das marcas que a gente atende, aí algumas das funcionalidades principais que a gente possui nas nossas plataformas. Vamos começar então a apresentação falando um pouco mais sobre o que é a automação de e-mail. Acredito que muitos de vocês já tenham participado de outras palestras no decorrer desse evento, mas vou trazer aqui uma breve introdução sobre a automação de e-mail. A automação de e-mail é uma funcionalidade que permite a gente deixar pré-agendado, pré-configurado toda a etapa de relacionamento com o nosso lead, com o nosso cliente, seja ele em qual estágio ele esteja junto da nossa empresa. É basicamente uma forma de a gente automatizar toda a nossa comunicação. E quais são os benefícios, então, da gente utilizar a automação de e-mail? Alguns dos benefícios, são diversos os benefícios que a gente enxerga hoje para quem utiliza a automação, mas elenquei aqui alguns dos principais. Então, qualificar os novos leads captados, principalmente através da nutrição de leads, criar oportunidades de venda, Então a gente vai surgir com novas oportunidades de venda criadas de forma automática a partir de uma automação pré-programada, gerar mais acessos ao site, obviamente, quanto mais tráfego ao nosso site, maior a chance também de conversão. Manter a base de clientes engajada com a marca, Muitas empresas acabam criando somente campanhas pontuais, normalmente já destinando aquele envio para venda, e a partir da automação é possível manter um engajamento com a base, também uma comunicação mais próxima com o cliente através de comunicados e também conteúdo sendo distribuído a partir desse canal. Diminuir a sobrecarga da equipe de marketing, então aquela mesma equipe que produz diversos conteúdos, seja para blog, seja material rico, para vídeos e etc. Você consegue fazer com que esse material seja reaproveitado também no e-mail para que a gente possa construir fluxos de relacionamento e interação com o conteúdo. Também minimiza a perda de oportunidades, já que a gente está sempre em contato com o nosso cliente, com o nosso lead também, e a marca aí muitas vezes não passa aí por esquecida aí pelos nossos leads. Também direciona melhor a equipe de vendas, já que a gente consegue entender melhor o comportamento de cada um dos nossos leads e em quais etapas a gente está tendo um gargalo maior dentro da parte de aquisição de leads e também da parte de conversão. E também direcionar melhor a equipe de vendas, Então, se a gente consegue entender com o fluxo de automação quais etapas os nossos leads estão mais sendo estagnados, a gente consegue aí criar ações para que ele avance mais nesse funil de vendas. E aí, convenci vocês que a automação é importante com esses benefícios? Então, como é que a gente começa? Eu trouxe aqui nessa apresentação uma parte bem prática, como a gente pode implementar a automação. Então, muitas pessoas pensam que a automação é algo muito complexo, que vai demandar muito tempo, e que precisa ser algo muito envolvendo muitas outras áreas. Eu tentei trazer aqui para essa apresentação uma forma mais simples da gente implementar a automação, sem precisar de uma série de ferramentas, sem precisar envolver muitos times e até aproveitando conteúdos que a empresa já tem hoje. Dividi aqui em algumas etapas. E a primeira etapa delas é o planejamento. Às vezes as pessoas acabam pulando etapas, decidindo a plataforma ou decidindo o conteúdo do e-mail, por exemplo, mas pula a principal parte, que é a etapa de planejamento. Sem um planejamento, acaba que muitas ações elas não ficam conectadas e você acaba criando ou algumas ações que não vão gerar um resultado positivo ou uma ação que muitas vezes acaba realmente sobrepondo outras e até tornando a comunicação um pouco pesada para o cliente, Porque você está mandando comunicações diárias, mais os fluxos de automação de e-mail, e ele acaba se descadastrando ou deixando de interagir com o conteúdo de vocês. Então, o planejamento é essencial que seja a primeira etapa
dentro da automação de e-mail. 3 pontos principais: qual é o público que eu vou me comunicar, em quais momentos essa comunicação vai acontecer e também qual é o tipo de abordagem, qual é o tipo de comunicação que eu vou utilizar. Vamos a cada um dos itens. O público: que segmentações, que informações eu tenho hoje dos meus leads e clientes para que eu possa utilizar isso dentro de uma automação, né? Eu tenho a informação somente de nome e e-mail. Que tipo de automações eu consigo criar em cima disso? Acaba que a gente não tem muitas automações em cima desses dados demográficos. Mas, por exemplo, se eu já tenho o campo data de nascimento que vem lá do meu RP ou vem do meu CRM, ou se eu tenho uma loja virtual, essa informação já vem automática hoje, já consigo ter essa informação porque no cadastro do meu usuário essa informação é solicitada. Então já consigo criar, por exemplo, um e-mail automático de aniversário. Eu já tenho a informação de qual é a área de atuação dele, já tenho informação do cargo, a cidade. Então, reúnam aí as plataformas que vocês utilizam hoje para centralizar o público de vocês, para a gente entender que informações, né, que segmentações que a gente possui sobre esse público. Quando que a gente vai enviar essa comunicação? E aí a gente tem que entender quais são os pontos, né, que a gente tem uma possível comunicação com o nosso lead ou com o nosso cliente. Então, se ele é um lead, por exemplo, eu consigo entender quando ele vira uma oportunidade, né? Então, se por exemplo, assim, quando ele se cadastra dentro da minha empresa, já é um ponto de comunicação, né? Então, eu já consigo mandar, por exemplo, um boas-vindas, ou melhor ainda, uma sequência de boas-vindas. Se eu tenho um e-commerce, por exemplo, é possível a gente pegar a data da compra, né? Se ele, por exemplo, se eu tenho um e-commerce, a gente consegue já entender todo o comportamento de um lead. Como, por exemplo, ele chegou no meu site, tudo bem, ele é um visitante, ainda não tenho a informação dele, mas eu tenho lá uma pop-up para captação e se ele tiver interesse em receber meu conteúdo, minhas promoções, ele vai se cadastrar. Pronto, já tenho uma captação, já tenho uma nova entrada de contatos. Se ele preencher aquela pop-up, eu já posso mandar um e-mail automático nesse preenchimento, alguma informação adicional aí para incentivar essa primeira compra. Se ele chegou a entrar na etapa de carrinho, chegou lá, já preencheu os dados, já fez o cadastro, mas chegou até a parte de carrinho, eu já tenho informação que ele é uma possível oportunidade, ele já está muito mais qualificado do que uma pessoa que está só navegando na home ou navegando entre os produtos. Ele já chegou a colocar algo no carrinho, já começou uma compra. Então a gente já tem um outro estágio dele. E se ele virou um cliente, realmente a gente já tem como mapear também, porque ele foi lá e colocou um produto, finalizou a compra, chegou até a etapa de compra. São alguns estágios, informações que a gente tem sobre o nosso contato, que vocês conseguem ver que cada um desses pontos, eles podem haver uma comunicação para que a gente faça com que esse lead, ele ande dentro do funil, né? Nosso objetivo sempre é vender ou fazer com que ele compre um produto, um curso, preencha um formulário. O objetivo de vocês tem que estar sempre ligado e entender as etapas que o cliente vai passando para que a gente possa fazer ele avançar cada vez mais nessas etapas e não ficar estagnado ali numa etapa específica porque a gente está mandando um conteúdo errado para ele ou que a comunicação realmente não está existindo. Mapeie ali informações como, por exemplo, estágio, data da última compra, produto comprado, ticket médio, todas essas informações que forem relevantes para o negócio de vocês e que vocês já possuem hoje, a gente consegue reunir elas e ver ações que são possíveis de fazer dentro de cada uma dessas etapas, mini etapas, né, que a gente tem dentro do caminho. Já tem o quando ele acontece isso. Ponto importante, a gente tem que lembrar que cada contato, né, cada endereço de e-mail que a gente tem na nossa base, ele pode estar dentro de um estágio diferente. Eu até trouxe o exemplo do ciclo dos e-mails. Acontece o cadastro, ele vira um prospect, né? Quando ele cadastra na base, coloca um produto no carrinho, ele realiza a primeira compra, vira um comprador frequente, diminui a quantidade de compras e ele para de comprar. Cada contato ele pode estar dentro desse ciclo. A gente precisa, aqui foi só um exemplo, né? Dentro do negócio de vocês pode haver ciclos diferentes, mas mapear esse ciclo vai ser bem importante para a gente saber que tipos de comunicações a gente consegue aplicar em cada uma dessas etapas. Aqui eu trouxe um exemplo de mapeamento de estágio. Claro, recomendo vocês, peguem um papel agora, pensem na estratégia da empresa de vocês. Eu vendo cursos online. Quais são as etapas até que o meu lead, né, até que o meu visitante compre o meu curso, ele passa. Mapeie ali pelo menos 4 etapas, 3 a 4 etapas, que aí você já consegue ver alguns pontos que você pode começar uma comunicação automatizada por e-mail. Aqui eu trouxe o exemplo do e-commerce. É um novo contato, estágio 1 é uma primeira compra, estágio 2, comprador regular, estágio 3, parou de comprar, estágio 4. Pensa que aqui eu já consigo ter 4 tipos de comunicações diferentes que eu posso automatizar quando esse comportamento acontecer.
e que tipo de conteúdo a gente vai enviar, que abordagem. No momento que a gente mapeou todas as etapas, ou principalmente as 4 primeiras etapas ali que a gente conhece do nosso fluxo. Ele entrou na minha base, eu tenho boas-vindas. Ele abandonou um produto no carrinho, eu tenho ali um incentivo para continuar a compra, por exemplo. Ele comprou, eu tenho um pós-venda, eu tenho confirmação de compra, tenho uma avaliação de compra. Depois que você mapeou esses principais pontos de comunicação para que a gente incentive a compra final do nosso cliente, você vai colocar aqui nesse exemplo, eu coloquei numa planilha. O lead converteu no site, já tenho aqui uma linha da minha planilha. Ele não interage, eu tenho uma outra linha na planilha. Eu tenho um abandono de carrinho, tenho uma outra linha na minha planilha. E aqui eu já meio que organizei para que eu saiba quais são as comunicações que eu vou enviar. No final da apresentação eu vou deixar essas planilhas que eu estou mostrando para que vocês possam baixar, tá? Mas o interessante é vocês colocarem realmente, põem no papel quais são as etapas, comecem pequeno, comecem as primeiras etapas, né, as principais, as que são assim, olha, isso precisa ter um tipo de comunicação, ou eu posso fazer uma interação nesse momento. E coloquem isso numa planilha para que a gente comece aí a parte de organização do que a gente precisa implementar como automação de e-mail. A segunda etapa que eu elenquei aqui como passo para implementar uma automação de e-mail é a parte de criação. Essa parte de criação, ela não é em si a implementação dentro da plataforma, mas sim como é que a gente vai criar esse relacionamento com o cliente. Separei alguns itens que eu acho bem importante ser desenhados nesse momento. Desenhar os fluxos de relacionamento. No momento que o meu lead entrou na base, quais são as opções que eu posso mandar de comunicação para ele? Eu vou mandar um boas-vindas dentre os primeiros 15 dias que ele está como um lead ainda. Esse tipo de fluxo ele precisa ser desenhado porque a gente tem que entender quais são os se acontecer. Por exemplo, assim, coloquei um boas-vindas que a pessoa vai receber conteúdos de 2 em 2 dias, por exemplo, durante os 15 primeiros dias. Mas se lá no 10º dia, aquele contato que a gente está nutrindo ele com conteúdo, com produtos, com toda a parte de fluxo de sequência de boas-vindas, a gente lá no 10º dia, ele comprou, né? Funcionou nosso fluxo, ele comprou. E aí ele vai acabar caindo para um segundo fluxo, que é o fluxo de compra, né? De pós-venda e tudo mais. Então a gente tem que fazer essa combinação para saber quando esse lead precisa deixar algum fluxo ou quando ele passa a ir para o próximo fluxo e deixa um fluxo inicial. Desenhe isso no papel, porque isso vai ser bem importante no momento onde vocês vão decidir a plataforma, né? Porque ela tem que atender vocês nesse momento onde o desenho do fluxo precisa obedecer algumas regras, certo? Coloquem no papel inicialmente, não pensem em sistema, não pensem em plataforma, pensem em o que vocês precisam implementar. Já decidi lá as minhas 3 comunicações que eu quero fazer, os 3 momentos, né, que eu quero fazer, uma comunicação com o meu lead ou com o meu cliente. Agora eu vou desenhar no papel mesmo, ali no fluxo, quais são os momentos que essa comunicação vai acontecer. Criar os modelos de layout do e-mail. Essa parte é mais para simplificar todo o processo de implementação, aplicar os conteúdos nos modelos e definir os assuntos e pré-headers. Aqui eu desenhei um fluxozinho, né, para mostrar que pode ser feito no próprio papel. Não pensem em sistema nesse momento, pensem em comunicação, em que momentos essa comunicação pode acontecer. Então, nesse exemplo, eu estou colocando aqui. Eu vi um anúncio do produto, por exemplo, dentro do Facebook, né? Um anúncio de Facebook Leads, por exemplo. Uma pessoa se torna interessada. Ela chega até a loja, né? No caso, a loja virtual. Faz o cadastro no site pelo aquele pop-up que ela chegou lá. Recebe um cupom de boas-vindas, por exemplo. E aí, ela acaba voltando para a loja depois que ela recebeu esse cupom. Aí ela chega a colocar um produto no carrinho, desiste da compra. A gente vai lá, manda um e-mail para ela lembrar do produto que ela abandonou, ela volta para a loja e finaliza a compra, né? Então, aqui a gente já consegue ver vários momentos onde pode haver uma comunicação por e-mail, né? Então, se ela fez o cadastro no site e abandonou o site, como que a gente faz ela voltar para o nosso site? A gente vai mandar um e-mail com um cupom como link para o nosso site, né? Se ela colocou o produto no carrinho e ela não continua a compra, a gente precisa tentar retornar, que ela volte para o nosso site. Então, o e-mail ajuda a fazer essa geração de acesso ao site, esse retorno da compra a partir do momento que a pessoa parou, né? Então, por isso é bem importante esses mapeamentos, porque se simplesmente eu fiz o cadastro
cadastro no site, já disponibilizei o cupom ali, a pessoa saiu do site, não tem forma da gente voltar ali, ela retornar para o site e continuar a compra. Desenhar esse fluxo no papel vai ajudar bastante vocês nessa parte de implementação. E aí a gente vai desenhar um fluxo, né? Pode ser esse fluxo bem simples de boas-vindas, né? Que entra um contato, se ela visualiza, tanto tempo depois recebe um outro e-mail apresentando o produto. Tudo isso vai ser com que a gente mantenha o nosso lead engajado com a nossa marca e a gente mande os incentivos necessários para que ele finalize a compra, ou finalize o cadastro no site, ou assista aquele curso, ou finalize algum tipo de ação que a gente precisa que ele passe a próxima etapa. Aqui eu trouxe alguns modelos de fluxo, né? O modelo de nutrição, o modelo de boas-vindas, que apresenta novos serviços, o fluxo de nutrição para conquista, benefícios, estudo de caso. Então, tudo isso pode ser um e-mail em cada um desses pontos. Aqui outro fluxo que é o de relacionamento. Então, tem um novo cliente, o que a gente pode mandar para esse novo cliente para que o relacionamento não termine? Principalmente se a gente tem um produto que é algo que a pessoa pague mensalmente, ou se ela precisa fazer uma recompra. Vamos fazer todo o fluxo certinho para que aquele relacionamento que a gente iniciou lá no início, fez toda a nutrição certinha, comprou, abandona a comunicação com ele e vou lá para o novo lead. Não, a gente também precisa ter essa comunicação próxima com o cliente para que ele se torne um cliente engajado e a gente faça ele comprar ainda mais com a nossa empresa, né? A gente não tem todo aquele custo inicial de aquisição que a gente tem para novos leads, a gente mantém ele aquecido e aí as novas compras a partir dele acontecerão. Nesse fluxo, então, o novo cliente vai receber um pós-venda, depois de um período ele vai receber novos produtos e outros produtos de interesse. Vamos mandar uma pesquisa de satisfação e avaliação sobre aquele produto, outros e-mails com produtos similares àquele que ele comprou. Aí todo o processo que a gente pode fazer de interação, não interação, né? Para que ele continue engajado com a marca. Aqui um outro exemplo de fluxo, já pensando naquele mapeamento inicial que eu mostrei para vocês, que é novos contatos, comprou, novos compradores regulares, deixou de comprar. Então aqui um fluxo exemplificando. Tem um cadastro no site, um pop-up no site ou uma própria landing page, mandam boas-vindas. Se ele não visualizou, né, a gente pode fazer um reenvio daquele e-mail de boas-vindas, apresenta a marca, apresenta as principais categorias do site, dá incentivos para a primeira compra também. E aí, a partir das principais categorias, a gente já consegue segmentar o interesse desse cliente, desse contato, a partir do clique. Por exemplo, eu vendo vinhos, apresentei vinhos brancos, tintos ou rosés. Se ele clicou, por exemplo, no tinto, eu já sei que esse é o interesse dele. Eu posso, na próxima comunicação, se não converter numa venda ainda, apresentar todos os tipos de vinhos rosés que eu tenho, de vinho tinto que eu tenho na minha loja, por exemplo, né? E aí a gente começa a direcionar o lead para que a compra seja mais facilitada, né? Que a gente incentive o conteúdo que ele já demonstrou interesse. E aí realizou a primeira compra, aí tem o fluxo de primeira compra, né? Agradecimento, mais informações sobre o produto. Então, se é um produto físico, por exemplo, o meu produto é algo que ele vai receber na casa dele, é uma televisão, por exemplo. Então, ele fez a compra, já confirmei, já disse quais são os próximos passos. Vou separar para compra, ele vai receber em tanto tempo, eu vou avisar quando a gente sair para entrega. E aí, quando ele receber o produto, também vai ser avisado. Então, ele já está tranquilo, já recebeu um e-mail, uma comunicação para saber quais são os próximos passos. Agora, o que eu posso fazer? Normalmente, um produto ele demora algum período para entregar, né? Quando é um produto físico, ele vai demorar 5, 10 dias para entregar. O que eu posso fazer nesse período? Eu posso, atualizando o cliente com relação aos status, mas eu também posso passar mais informações sobre aquele produto. Eu posso dizer, olha, modos de uso do produto, quais são as qualidades daquele produto. Então, mesmo que ele já tenha comprado, a gente pode ir criando aquela expectativa, né? E realmente já tirando dúvidas que muitas vezes depois pode acontecer, por exemplo, mais atendimentos para o saque, né? Então, ele recebeu o produto e não sabe como montar, não sabe como funciona, ou até cuidados que ele precisa ter ao receber o produto no momento de abrir ou de instalar, né? Então, isso tudo pode ir acontecendo ao decorrer desse período. Então, se ele recebeu o produto, a gente já pode mandar a avaliação sobre o produto depois de alguns dias, e aí, se der tudo, se recebeu tudo certo, a gente manda produtos complementares. Esse processo de avaliação, ele é bem importante, porque muitas vezes não existe esse processo. Acredito que isso vocês já podem ter passado em algum momento numa compra online. Recebi o meu produto, ele
e-mail, por exemplo, com atraso, ou o produto não era o que eu esperava, ou não recebi o produto, por exemplo, mas a empresa segue me mandando novas promoções, novas comunicações, sem nem me perguntar como tinha sido a minha experiência de compra, né? Eu tô lá tentando atendimento com o saque, ou tô tentando ter uma resposta deles, e aí eles seguem me mandando envios, mandando outras promoções, sem nem ter me comunicado, né? Sem nem ter havido essa comunicação para saber como é que tinha sido esse fluxo. Então, esse processo de saber como foi a avaliação da compra e aí sim continuar novas comunicações, ela é essencial para evitar justamente o descadastro, né, o opt-out, muitas vezes até uma denúncia de spam, que aí você vai acabar ligando, né? Ah, olha só, aumentamos a denúncia de spam. O que pode estar acontecendo? Ah, aumentamos o descadastro. O próprio marketing, né, demora tanto para fazer a aquisição de novos leads e um lead sai facilmente lá no descadastro. Por que isso está acontecendo? Muitas vezes pode estar relacionado justamente tá com um problema na logística, tá com um atraso na entrega, então a pessoa já está chateada com a empresa, recebe novas promoções, ela se descadastra. Esse processo ele precisa ser mapeado e pode ser automatizado aí por e-mail para que essa avaliação aconteça sempre que o processo acontecer, né? Sempre que uma nova compra acontecer. E aí, como é que a gente faz compradores se tornar compradores regulares, né? A gente começa a apresentar novos produtos, a gente fala que ele está recebendo produtos exclusivos em primeira mão, porque ele é um comprador regular. A gente pode, nesse momento, né, oferecer produtos de valor maior. Normalmente o que a gente orienta para as pessoas, e-commerce principalmente, ou que vende produtos, que os primeiros produtos que sejam oferecidos nos primeiros e-mails, no Boas-Vindas, na sequência inicial, sejam produtos que normalmente são vendidos na primeira compra, ou também produtos que normalmente são de baixo valor, né? Porque é uma loja nova, muitas vezes o usuário não quer gastar um valor alto, porque ele não sabe como vai ser a experiência com a compra naquela loja. E aí, quando ele já é um comprador regular, essa experiência, essa confiança já foi criada, né? Então você consegue oferecer produtos de valor maior e também ter incentivos para compradores regulares, né? Há uma automação bem simples de fazer, que é a quantidade de compras que o cliente já fez no site. A gente consegue automatizar, por exemplo, um cupom especial quando ele atinge uma pontuação específica, né? Então, ele atingiu 10 compras no meu site, ele vai receber um cupom. Ele atingiu 20 compras no meu site, ele vai receber um cupom especial, porque ele já sabe que ele vai atingindo de nível. Consegue ir aumentando esse percentual de desconto. Então, são formas da gente manter o lead engajado, né, o cliente engajado, fazendo cada vez mais compras no site. Outra forma também de comunicação é quando a pessoa realmente parou de comprar, não compra mais a um longo período, ou ela também já não interage mais com a sua comunicação. Vocês podem enviar incentivos via cupom ou frete e também cuidar isso se o lead parou de visualizar. Não vou chegar a entrar nos pontos de entregabilidade, ações de reengajamento, mas também podem ser feitos aqui ações de interesse, para saber se a pessoa realmente quer continuar recebendo conteúdo e também se aquele e-mail é o melhor canal para que você consiga conversar com essa pessoa. Você pode mandar, a pessoa não interage, não compra mais de 90 dias, mandar um incentivo, cupom de desconto ou com frete. Se ela visualizar, a gente pode ir para os próximos passos para entender qual o motivo que ela não tá comprando mais. Se ela não visualizar, a gente pode também tentar outros canais, como por exemplo SMS ou campanhas pagas. O próprio Google ou Facebook, ele permite que a gente exporte a nossa base de e-mail e importe para que faça uma ação específica para aquele público, né? Ou também não tão específica para aquele público, ou públicos similares, né? Você consegue reaproveitar essa base em outra forma de campanha e tentar trazer que ela traga o melhor e-mail, né? Então, por exemplo, tem aqui uma base que ela não interage mais. Eu posso pegar, exportar essa base, importar para dentro do Facebook ou do Google, lá nos públicos personalizados, e fazer uma ação de marketing, né? Por exemplo, um material relacionado ao conteúdo que ela estava cadastrada, né? E tentar engajar essas pessoas por outros canais, né? E caso ela não volte a interagir, a gente tem recursos como o próprio descanso de base, que a Dinamize tem, que é automaticamente colocar o lead em descanso por um período, depois testa novamente ele por um outro período, não interagiu novamente, coloca novamente em descanso, né? Ele fica num ciclo aí para a gente tentar uma recuperação de acordo com o momento do lead. Aqui um exemplo de fluxo de reengajamento, justamente isso que eu falei, que é mostrar
se a pessoa não interagiu, deixa ela em descanso por um período, manda uma comunicação, um incentivo, não visualizou, tenta em um outro canal, se não coloca ela novamente no fluxo de descanso. Aqui um outro fluxo que é o de abandono de carrinho, que é bem importante, principalmente aí pessoas que têm e-commerce ou tem algum formulário que é já, por exemplo, uma contratação por um curso, algo nesse sentido. A gente pode fazer dentro do período máximo aí de 24 horas, o e-mail tem que ser enviado. Não deixe esse tempo passar, porque muitas vezes a compra ela acaba sendo esquecida ou a pessoa vai para outro concorrente, por exemplo. Tem que ser meio que imediato esse envio do carrinho abandonado, e ele também pode ser uma sequência, né? A gente pode fazer diversos envios. Muita gente cria um único e-mail, não converteu, beleza, mas pode ser que naquele momento a pessoa não podia converter. Você pode fazer sequências para que em momentos diferentes essa compra possa acontecer. Ou até a partir do próprio e-mail, de forma não tão explícita, é possível tentar descobrir o motivo. Fiz um e-mail inicial de abandono de carrinho dizendo, olha, continue sua compra aqui, deixei já um produto separado para você. Não aconteceu a compra, posso fazer um segundo e-mail depois de um dia, por exemplo, dando um desconto no frete ou dando um cupom específico para que ela finalize a compra, né? Então a gente pode ou aí começar a mostrar outros produtos relacionados, né? Não, talvez não era aquele produto exatamente que ela queria, colocou no carrinho, se arrependeu, né? Então dá pra gente ir tentando descobrir o motivo do carrinho abandonado a partir de outras comunicações na sequência, né? A gente faz uma série de comunicações para que ela finalize realmente a compra, porque ela já se tornou uma oportunidade de venda. Ela já mostrou que ela está interessada em comprar. A gente tem que descobrir qual o motivo foi que ela não finalizou a compra. Aqui tem uma ferramenta bem interessante para que vocês possam se basear em fluxos de empresas existentes já, fluxos que outras empresas já implementaram, que é a E-mail Drips. Vocês podem acessar a página deles, lá tem um pequeno cadastro, mas vocês conseguem acessar diferentes tipos de fluxo. Por exemplo, eu sou uma plataforma, tem todo o fluxo de sequência de trial, né? Então aqui eu trouxe até o exemplo do Netflix, né? Lá vocês têm uma série de outros exemplos, tem Dropbox, tem Airbnb, tem segmentos diferentes tipos de fluxos, né? Sugiro a vocês então acessar essa plataforma caso vocês queiram ter ideias aí de fluxo. E a parte do layout, que eu falo sobre layout é sempre descomplicar, né? A gente não tentar criar um layout personalizado para cada tipo de ação, né? Aqui na Dinamize, principalmente porque a gente faz muitas comunicações com os nossos usuários da plataforma, principalmente para explicar os recursos do sistema, a gente criou uma série de regras de relacionamento, seja no momento que ele é um lead, né? Tá testando a ferramenta, que informações ele precisa saber sobre a plataforma. E também, ele já é um cliente, quais são os recursos que são importantes ele saber logo no início. Agora ele já sabe esses recursos, quais são as funcionalidades adicionais mais avançadas que a gente pode ir apresentando. Para toda essa comunicação acontecer, a gente já tem uma série de outros materiais, seja na central de ajuda, seja no YouTube ou no próprio blog. E eu reaproveitei esse conteúdo para criar a nossa régua de relacionamento. Criei um modelinho padrão, onde tinha o logotipo do produto, o link de acesso à plataforma, um pequeno resumo ali, o link do vídeo, canais de atendimento que eram importantes, já que eu estava apresentando recursos da plataforma e poderiam surgir dúvidas na implementação, e aí toda a comunicação padrão. Então, o recomendado para vocês, quando vocês estão criando fluxos, né? Vou criar o fluxo agora de boas-vindas inteiro, né? Vou criar uma sequência toda de 10 e-mails de boas-vindas, por exemplo, apresentando a empresa, apresentando os principais produtos, mostrando cases de sucesso. O que a gente faz? A gente cria modelos, né? E vai adaptando o conteúdo dentro desse modelo. Isso tudo para não ser um impeditivo de que vocês implementem sequências e fluxos de e-mail a partir por causa da criação do layout. Aqui eu mostro dentro da nossa própria ferramenta como é que a gente criou esses e-mails. Como a maior parte das ferramentas de e-mail, como a da Dinamize, já possui esse editor drag and drop, fica muito fácil fazer as alterações. Então, dá para pedir para o pessoal, por exemplo, do design, criar um modelinho e a partir disso você vai alterando textos, vai alterando imagens ali e o layout vai ficando pronto sem precisar de um esforço muito grande, né? Então, tentem usar bastante modelos na criação do conteúdo dos e-mails de réguas. Aqui um outro exemplo também do layout das comunicações de e-mail.
Outra sugestão para quem acabo tendo um branco no momento de criar um e-mail marketing, não sei onde buscar referências. Essa ferramenta é muito boa para buscar referências, porque ela tem de vários segmentos diferentes e até, eu quero ver todos os e-mails de carrinho abandonado, eu quero ver todos os e-mails de sequências de trial. Então, eu tenho uma série de modelos de e-mails de empresas reais, né? Normalmente são empresas americanas, mas que você consegue já ter uma base de conteúdos, né? Olha, esse aqui é legal mostrar um cabeçalho, rodapé com produto centralizado. Então já tem várias ideias aí de insights para que vocês possam criar as peças de e-mail de vocês de acordo aí com o tipo de fluxo ou campanha que você criar, por exemplo, né? Então, como eu disse, utilizar conteúdos já existentes vai acelerar muito a parte de automação de vocês. Então, a gente utiliza isso muito na Dinamize. Todo o conteúdo que vai no nosso blog vira um e-mail depois, que a gente tem uma régua específica de conteúdos. A gente acaba gerando acesso ao nosso site a partir de conteúdos que a gente já tinha criado anteriormente e com as regras de nutrição, né? Regras de e-mail que a gente possui. Então, vou mandar um e-mail, por exemplo, como o lead faz para importar a base ou para integrar com o CRM, posso aí combinar com o conteúdo que eu já tenho, formando quais são as plataformas de CRM existentes no mercado, as melhores plataformas. Então, a gente pode sempre complementar com conteúdos já existentes, né? Então, aqui a gente utiliza bastante conteúdo de vídeo também, porque a gente percebeu dentro da nossa base de clientes que o vídeo acaba sendo uma das melhores opções, principalmente na parte de tutoriais, né? De passo a passo, como fazer uma importação, como criar um layout no editor, né? Então a gente acaba criando aí uma série de vídeos e a gente reaproveita isso dentro da sequência de e-mails, porque a gente vai colocando esses vídeos aí pontualmente de acordo com a jornada do cliente de aprendizado na plataforma. Aproveitem todos os conteúdos que vocês já criam hoje e tragam eles para as campanhas de e-mail. Após aí, já organizei, olha, tenho muito conteúdo no e-mail, no blog, nas redes sociais, no próprio YouTube. Como é que eu faço para organizar isso? Crie uma planilha aqui nesse modelinho, né, ou no papel mesmo, como você se organizar melhor, e defina ali qual é o nome do envio, quais são os conteúdos relacionados que dá para incorporar também nessa régua, né? E aí você já pode começar a criação do assunto e do pré-header, né? O pré-header, para quem não sabe, é aquele textinho que acompanha o assunto, tá? Não vou entrar muito na parte de criação. Cria um assunto e cria um pré-header chamativo, atrativo aí para essas campanhas de e-mail. Algo bem importante, tente não criar nada que seja temporário. Utilizem muito conteúdo que dificilmente vai sofrer uma alteração. Por exemplo, vou fazer campanhas onde eu coloque todos os preços dos meus produtos. Não, melhor você colocar somente o produto, a descrição e o CTA para que o próprio site traga o valor do produto atualizado. Assim você acaba não perdendo essa informação, né? Ela não acaba se tornando defasada com o tempo e não dá tanta manutenção cada fluxo que você for criando. Aqui algumas sugestões de verbos que incentivam a abertura do e-mail, né? Então, normalmente verbos que incentivam a ação, resolva, explore, economize, melhore. Então, esse tipo de verbo é uma sugestão aí para vocês na criação do assunto, não vou me aprofundar muito nessa parte. E aí vamos para a parte de implementação das nossas automações. Vamos para a parte de implementação das nossas ações. O que a gente vai precisar agora na parte de implementação? Definir os dados que a gente necessita, né? A gente definiu lá qual é o nosso público, né? Já sabemos agora quais são os momentos, quando a gente quer se comunicar com essas pessoas. Quais são os dados que a gente precisa? A partir do momento que a gente sabe quais são os dados que a gente precisa saber onde estão esses dados, né? Então, fazer um mapeamento de quais sistemas essas informações estão. Eu utilizo um CRM de vendas e a maior parte dos dados estão nesse CRM. Eu tenho muitos dados vindo no meu site, tem um sistema próprio, ou está numa planilha do Excel, né? É importante vocês saberem onde estão esses dados. Então, a gente vai fazer o passo de escolher o software de automação, porque você saber todos os passos anteriores vai ser bem importante para que você possa escolher a plataforma certa para você. Se você sabe, eu já sei que estão todos nesse sistema, a gente tem que saber como é que esses sistemas vão se comunicar, né? Outro passo é realizar a integração do site, loja, CRM, qualquer outro sistema terceiro que estão esses dados e implementar todas as regras e gatilhos que a gente escolheu. Todos aqueles passos anteriores que a gente já fez de organização,
Agora sim a gente vai para a parte prática. Como vocês podem ver, que eu falei logo no início, né? Muita gente acaba pulando para a etapa da escolha da plataforma e no momento de implementar acaba se frustrando porque tudo que ela deveria ter feito antes, que é o planejamento, ver como é que ela vai montar tudo dentro da plataforma, quais são as regras que ela precisa, ela fez depois. E aí, às vezes, a plataforma acaba não atendendo as necessidades que ela precisa. Faça todo parte do planejamento e tudo que vocês precisam implementar antes de escolher a plataforma. Então, a gente consegue escolher as regras e gatilhos porque a gente já sabe quais são os momentos que isso vai acontecer. Dado que eu abrindo um pouco mais de cada um dos itens, quais são as informações que vão ser necessárias para a gente fazer a comunicação? Como a gente está falando de e-mail, mais o óbvio de todos é e-mail, né? O nome para uma personalização, data de aniversário, data da última compra. Listem todos os campos que vocês precisam para que as automações que vocês desenharam aconteçam, né? Eu quero mandar um e-mail de acordo com cada etapa que o meu lead está passando. Então, quando ele é um novo contato, quando ele ele abandonou o produto do carrinho, então ele é uma oportunidade. Quando ele fez a primeira compra, você pode fazer todas essas comunicações desde que você saiba quais as etapas e em que momento essa etapa aconteceu. Então essa informação tem que vir para sua plataforma de e-mail ali com automação para que você consiga automatizar isso. E aí, como que a gente escolhe a plataforma de automação? Esse é o momento mais crucial para a gente, porque nós somos uma plataforma de automação de e-mail. Não vou ficar aqui dizendo que a melhor plataforma é da Dynamize, mas a melhor plataforma é a plataforma que atende a minha necessidade. Muitas vezes a minha plataforma, a plataforma da Dynamize, não vai atender a sua necessidade, ou você precisa de recursos que estão em outra plataforma. Isso tudo vocês precisam entender de acordo com o que você desenhou, você planejou lá no início, para saber qual é a plataforma que melhor atende. Às vezes a pessoa acaba contratando uma plataforma bem maior do que ela precisa, acaba tendo um custo muito maior e aí vai demorar para conseguir apresentar o resultado dessa plataforma a partir dessa implementação, né? Entendam quais são as regras que você precisa. Eu quero fazer esses fluxos aqui, né? Eu já sei quais são os momentos que eu tenho que me comunicar com o meu cliente, preciso dessas funcionalidades na plataforma, tenho meu site integrado com a loja tal, o CRM tal, essa plataforma integra com essa loja. Então saibam essas informações, porque no momento que você for escolher a plataforma, você já pode fazer um checklist. Olha, essa plataforma aqui tem as regras que eu preciso, essa plataforma integra com o meu sistema, essa plataforma cria os filtros, né, as segmentações que eu preciso, dá suporte nessa implementação. Nunca usei, não tenho ninguém que tenha um conhecimento mais técnico, essa plataforma lá me disponibiliza esse tipo de suporte, é fácil aprender. E também se ela traz as métricas aí necessárias para a gente mensurar os resultados dessa campanha. E aí você consegue levantar qual é a plataforma que melhor atende à necessidade de vocês. Eu vou começar com os fluxos muito simples. Essa plataforma aqui mais simples, ela já me atende por um custo bem menor do que uma outra que eu consigo no futuro migrar, por exemplo. Faça esse checklist e aí, a partir do planejamento que vocês já fizeram, vocês conseguem encontrar qual é a melhor forma aí de atender a necessidade de vocês. Então, aqui mostrando um pouco sobre a parte de fluxos da Dynamize, que eu acho que é uma parte bem importante. A gente tem a parte de nutrição, recompra, reconquista, né? Navegação do site, boas-vindas, carrinho abandonado, pós-venda, aniversário, compradores frequentes. Essas são algumas das automações que a gente consegue implementar na Dynamize. Aqui um pouco da nossa parte de criação de fluxos, a gente já tem modelinhos prontos e aí agora a gente vai passar para a parte, já escolhemos a plataforma, vamos então conectar os softwares, né? Conectar essas informações para que a automação aconteça. O que a gente precisa? Por que a gente precisa de uma integração? Porque a gente precisa desses dados sincronizados, a gente precisa ter lá onde está no meu CRM, precisa ter informação na minha plataforma, saber quando o lead deixou de ser um lead e se tornou um cliente. Os formulários, as landing pages, as pop-ups, elas precisam estar sendo... essas informações precisam estar chegando na plataforma de automação para acontecer boas-vindas, para acontecer uma nutrição. Todo esse processo ele precisa estar integrado, né? Essas plataformas elas precisam se comunicar para que a automação aconteça. Por isso eu reforcei, toda a parte de solução da plataforma ela precisa ser integrada com o seu software. Veja aí quais são as plataformas que são integradas e se ela tem integração com os softwares que vocês utilizam. Tudo integrado, agora a gente vai para a parte de implementação, a parte de mão na massa mesmo. Para configurar os fluxos, aqueles desenhos que a gente fez lá na parte de criação, agora que a gente já escolheu a plataforma que atendia nossas necessidades, a gente vai então implementá-los dentro do sistema. É bem importante ter essa parte de controle, né, e mudanças de fluxos de acordo com o estágio. Aquele exemplo que eu passei para vocês, onde a gente cria uma sequência de diversos e-mails, a gente entendeu um momento onde o lead
deve sair dessa sequência e ir para a próxima comunicação ou para o próximo fluxo, para evitar essas sobreposições de fluxo. Tem que começar a fazer um caminho que o lead vai passar e pensar em todos os momentos que esse caminho pode ser distribuído para outros fluxos. Combinem isso, né? Vejam quais são os fluxos que podem sobrepor e aí façam as regras e filtros necessários para que essa sobreposição de fluxos não aconteça. Aqui eu trouxe alguns exemplos de e-mails, né, que são implementados a partir de um fluxo, né, a partir de uma automação de e-mail. Aqui o e-mail de carrinho abandonado, que é bastante utilizado, né, também para apresentar produtos relacionados, para que aquele incentivo a finalizar a compra aconteça. Aqui nesse e-mail eu achei bem interessante também que já questiona, né? Então abandonou o carrinho, ele já pergunta se o tamanho do produto foi de acordo, se ela não finalizou se a pessoa não finalizou a compra por causa do tamanho. Aqui também um outro de carrinho abandonado, né? Mostrando outras fotos, outras imagens do produto e já botando links ali para retornar para o carrinho e também produtos relacionados, né? Produtos que a pessoa pode querer comprar também. Agradecimento de compra, bem importante também, um outro e-mail para que vocês possam continuar aquela comunicação, né? A pessoa comprou, o que eu posso fazer? Posso agradecer e também já posso fazer aí também já posso incentivar uma nova compra do próprio cliente. Aquele outro exemplo que eu passei para vocês, onde a gente pode, depois que o cliente já fez a compra, a gente pode mandar aquelas explicações, né, de como usa o produto, para que quando ela receber o produto ela já saiba, né, já elimina um pouco do próprio atendimento, do saque que pode acontecer. Aqui um outro exemplo de avaliação de produto da Amazon. O NPS também é um processo que pode ser automatizado por e-mail. Aqui uma avaliação de clientes que a Adidas utiliza. Eu achei bem legal esse e-mail que ele utiliza a avaliação de outros clientes para promover dentro do e-mail, né? Então as pessoas marcam a publicação, eles já conseguem acrescentar isso também no conteúdo do e-mail. Complementares, né? Esse exemplo aqui da Best Buy, ela mostra que depois que a pessoa comprou a câmera, ela pode precisar de um cartão de memória, de um bag para câmera, baterias ou um próprio tripé. Aqui um fluxo também de reengajamento, né? Um e-mail automático depois do período que a pessoa não interagiu. Aí tenta uma chamada também com um cupom de desconto para voltar a comprar. E aqui um pós-venda, né? Feito a partir do e-mail também. Se a pessoa não comprar, dá um incentivo. Se a pessoa já comprou, né? Deixa uma avaliação, deixa um feedback. Se responder a pesquisa, ganha 10% off aí para a próxima compra. E aí também é um exemplo do Globoplay mostrando o e-mail automático depois do cancelamento, né? Para entender o que houve, né? Qual foi a razão que aconteceu o cancelamento da assinatura. Comunicação aí bem personalizada. Agora que a gente já conhece mais sobre a automação de e-mail, a gente pode saber quais são as métricas, né? Quais são as informações que a gente deve avaliar dentro do nosso fluxo de automação. Aqui eu trouxe quais são os principais resultados que devem ser analisados de uma campanha de automação. Algo que é muito comum as pessoas acharem dentro da campanha de e-mail é que a taxa de abertura é realmente o mais importante. Ela é realmente importante, mas ela não é a principal na automação, até porque normalmente na automação, como ela é feita em cima do comportamento do lead, ela tende a ter taxas de aberturas maiores, né? Vou mostrar depois para vocês essas métricas. Mas dentro do fluxo de automação, o que mais vocês devem analisar é a taxa de conversão. Então, se eu tenho, por exemplo, uma loja virtual, a taxa de conversão é minha compra, né? Então, quantas compras estão sendo feitas, né? Quanto está gerando de receita, né? Já é o segundo ponto, né? Então, tá gerando conversão, pessoas estão lá começando a compra, né? Quanto de receita a mais essa automação está gerando para minha empresa? Quantos são os leads gerados? Qual que é a taxa de engajamento do meu lead depois que a automação foi implementada? Qual é o meu custo por lead, né? Então, se o meu custo por lead está diminuindo, também é uma outra métrica que pode ser avaliada. E em último ponto, deve ser avaliada a taxa de aberturas e cliques, né? Então, façam esse tipo de ranqueamento de métricas quando se fala em automação. Aqui um exemplo de relatórios dentro da Dynamize, onde a gente detalha todos os pontos, né? Qual é o dia, qual é o horário com maior taxa de abertura. Isso também acaba trazendo dados para que a gente possa fazer nossas campanhas pontuais. A gente deixou uma campanha automática mandando boas-vindas e a gente viu que a maior parte do boas-vindas está sendo enviado quinta-feira às 11 da noite.
talvez esse esteja perto do horário mais nobre para que uma campanha de e-mail aconteça. Isso também são informações que ajudam a gente a tomar decisões nas nossas próprias campanhas pontuais. E alguns dados importantes aqui para a gente finalizar a nossa apresentação. A taxa de abertura de envios de automação é de 41,32% maior do que os envios pontuais. Quando você faz uma campanha para todo mundo ou você faz uma campanha automatizada via e-mail, você tem aí uma chance de 41%, pouco mais de 41% a mais de pessoas abrirem essa campanha de e-mail. E a taxa de cliques é consequentemente maior também. Então a gente tem taxa de cliques aí de até 35,40% maior em envios de automação do que em envios pontuais. Outra métrica que eu trouxe aqui que eu achei interessante trazer para essa apresentação é que quase 70% dos envios realizados, aqui eu acabei trazendo do relatório que foi feito em 2019, né? Todo ano de 2019, quase 70% dos envios realizados tinha algum tipo de segmentação. Quanto é importante a gente fazer campanhas aí segmentadas de acordo com informações do contato. Outra métrica que eu achei interessante trazer é qual é o dia que teve maior volume de envios. A quinta-feira é onde houve o maior volume de envios. Depois foi a terça-feira, quarta-feira e, consequentemente, aí sexta, segunda, sábado e domingo. Qual é o horário com maior taxa de aberturas, né? E aí, independente do momento do envio, qual horário mais clientes fizeram aberturas, né? Mais contatos abriram as mensagens que receberam, aí ficou perto entre o intervalo das 9 horas às 10 ali, e depois teve um outro pico ali no início da tarde. Agora aqui para finalizar, alguns materiais extras que eu vou disponibilizar para vocês. Aqui o download desses dados que eu mostrei para vocês e mais uma série de outros dados sobre e-mail marketing, sobre dados que a gente levantou de toda a nossa base de clientes, como por exemplo, quais são os provedores que mais geram erro, quais são a taxa de abertura por provedor de e-mail, né? Qual Gmail está gerando mais taxa de abertura, quais são os principais erros que podem acontecer quando você envia um e-mail. Então, para quem quiser fazer o download desse material, vocês podem fazer a leitura aqui desse QR Code. E como eu falei no início da apresentação, vou disponibilizar as planilhas que eu mostrei na apresentação e também aqui um checklist, principalmente para quem tem e-commerce, né? Um checklist de ações que vocês podem implementar uma jornada de compra, um e-book e também aí um link para um web. Quem quiser fazer o download, aí está o QR Code na tela. E para quem quiser conhecer mais sobre a Dinamize, aqui está o nosso site, dinamize.com.br. Agradeço a todo mundo que participou até aqui. Deixo aqui meus contatos, meu LinkedIn, quem quiser me adiciona lá. Se tiverem qualquer dúvida sobre a implementação, algum material extra que vocês queiram que eu compartilhe com vocês, podem me acionar aí por e-mail ou pelo próprio LinkedIn. Obrigada, pessoal!